Olá, meus irmãos, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou sempre entrando para levar a instrução, a orientação, que é de suma importância para você que é cristão, ouvir, compreender e aprender. Teve um irmão que disse para mim, eu falando sobre a questão de homens que estão aí falando em nome de Deus, dizendo que Deus mandou, que Deus está revelando, que Deus está falando, que Deus está determinando e etc. Estava eu explicando sobre isso, que nós temos que ter muito cuidado, porque hoje a banalização dessas coisas, dizendo que é Deus falando, é grande. Né? Você tem que ser prudente e ouvir Deus falar pela palavra, a doutrina. Você quer ser instruído, quer conhecer de Deus, precisa estar conhecendo e sendo dirigido pela doutrina. Aí alguém diz assim, mas Deus fala quando Ele quer, Deus Ele revela. Sim, meu filho, Ele revela, mas não esse barburim de falas de Deus que se vive hoje dentro das igrejas. Isso é um barburim, porque Deus não está à disposição de ninguém não, para falar como hoje as pessoas fazem, essa banalização de Deus falando dentro das igrejas. Porque hoje quer dizer que a santidade é maior do que no tempo apostólico. No tempo apostólico, Deus falava e fala com a igreja através da instrução da palavra. Deus fala com você individualmente, se Ele quer lhe dar alguma direção, Ele dá a você pessoalmente. Agora, com a congregação, o que Deus usa para falar com a igreja é a palavra. A igreja tem que estar pronta a atender, ouvir a palavra. É a palavra que nós temos que estar buscando ouvir para estar tendo a certeza de que Deus está falando. Não é essas coisas que a gente vê as pessoas aí hoje usando, e Deus está falando, Deus está mandando dizer, Deus está revelando, assim diz o Senhor. No tempo dos profetas, era assim que Deus falava com o povo. Porque a revelação ainda estava se desenrolando. No período dos profetas, na dispensação dos profetas, o profeta tinha que vir. Deus usava a boca dele para falar. Hoje, a revelação de Deus, nós não esperamos mais de profeta, da boca de profeta. A revelação de Deus escrita é a Bíblia. Nós temos ela para poder aprender e andar na vontade de Deus e conhecer o que Deus quer, o que nós precisamos fazer para estar sendo abençoado. Não precisa Deus estar levantando profeta para falar. Então o irmão disse, não, mas Deus usa os profetas, fala e se cumpre. Eu quero perguntar uma coisa para você. Isso aí não é um princípio para você usar como forma de saber que é Deus. Não é você ouvir uma coisa e se cumprir, então foi Deus que falou. Não, meu amigo. Porque o diabo, ele vai trazer suas revelações, vai trazer suas provisões e vai acontecer. Nem por isso é Deus falando. Nós temos que ser prudentes, por isso que eu digo, tem que ser prudente na palavra, meu irmão. Jesus disse, a causa do erro de vocês é porque vocês não examinam a palavra. Como é que quer conhecer a Deus? Como é que quer conhecer o que é de Deus e o que não é, se não conhece a palavra? Errais, não examinando as Escrituras e nem tampouco conhecendo o poder de Deus. Porque Deus deixou para o homem ter a convicção e ter o discernimento da comunhão com Ele, foi a sua palavra, não foi profeta para estar revelando. Não foi revelação de profeta, não foi ninguém dizendo, assim eu digo que eu sou Deus, estou dizendo. Cuidado com isso, meus amados. Cuidado com essa forma de fala de Deus dentro das igrejas. Você tem que estar buscando, é a doutrina, é a palavra. É homens que falem dizendo, assim está nas Escrituras. Assim as Escrituras ensinam. Porque tanto Jesus, aprenda uma coisa aí. Aonde foi que você viu ou ouviu, quando você examina a Bíblia, Jesus dizer, assim disse Deus, o Senhor está dizendo. Como você pode explicar isso? Aonde foi que Jesus veio dizendo para o povo, assim disse Deus, assim Deus te diz, hein? Jesus veio pregando as Escrituras. Jesus veio mostrando as Escrituras para que todos tivessem a comprovação de que Ele vinha em nome do Pai. Ele mandou examinar as Escrituras. Jesus diz assim para os judeus, vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim. João 5, 39 e 40. Dá uma lidinha aí. Jesus sempre citou as Escrituras. Jesus nunca usou de revelação, de profecia. Não.
Nem os apóstolos usaram disso que hoje se usa dentro das igrejas. Hoje é uma banalização. Todo dia, todo culto, Deus está dizendo, assim o Senhor disse, eis que eu sou Deus, eis que eu estou dizendo, eis que eu estou determinando. Isso aí é meninice, isso é banalização. E esperta, irmão, deixa de ser menino, cresce no conhecimento e na graça de Deus. Os apóstolos nunca usaram desses termos que hoje os tais apóstolos usam, os tais profetas usam. Eis que eu sou Deus, eis que eu te digo, homem. É uma bagunça dentro da igreja. E a igreja, por não ser prudente, fica tudo que nem menino. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou zombando, eu estou falando e estou mostrando que é notório. Eu estou corrigindo esse comportamento errôneo de muitos dentro da igreja. A Bíblia manda julgar se alguém está falando em nome de Deus, não é falar língua estranha e dar glória a Deus, não. Se tem alguém profetizando e outro interpretando, os outros julguem. Se é de Deus ou não essa profecia. Não é para estar, aleluia, aleluia, glória a Deus, dando língua estranha, falando, gritando, se emocionando. A igreja tem que ser prudente. Os apóstolos nunca usaram desses termos. Você pode examinar as escrituras. E não vem trazendo teu argumento pessoal. Tem que ser argumento das escrituras, meu irmão. Não vem trazendo o Velho Testamento, não. Velho Testamento não tem doutrina para a igreja, não. A doutrina para a igreja está nas cartas apostólicas. Amém? Amém? Deu para entender isso aí? Não vem trazendo argumento do Velho Testamento, não. Ah, porque Deus usou o profeta, não sei quem. Não. Novo Testamento, dispensação da graça, igreja. Não estou falando de povo de Israel. Estou falando de igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde foi que você ouviu ou vê em alguns textos das Escrituras, dentro das cartas apostólicas, alguns dos apóstolos usando desse termo para alguém? O que eles usam é as escrituras. Ele manda e eles dizem que todo o testemunho dele e pregação dele está baseado nas escrituras. Não é dentro da revelação, da visão, não. A revelação que Paulo teve, a experiência de Paulo indo ao terceiro céu, não foi importante contar para o povo, porque se fosse, Paulo relatava tudo lá. Mas Paulo disse que não convém contar. Porque o povo de Deus tem que ouvir a palavra, tem que crer na palavra, tem que guardar sua fé na palavra, tem que glorificar a Deus pela palavra. Não é através de visão, profecia de homens dizendo que é Deus, assim o Senhor diz, esse que eu te digo, homem. É a maior bagunça dentro de muitas igrejas hoje. A igreja entra logo no emocionalismo. A igreja entra logo num transe. Os irmãos entram logo no glória a Deus e aleluia, no reteté, na língua estranha. Se alguém disser, eis que eu sou Deus e nesta noite assim te digo, e o povo, aleluia, glória a Deus, fala a Deus. E o povo tudo levado por esses enganos, por essa banalização, porque Deus, para a sua congregação, Deus ele fala através da doutrina. E é isso que está faltando dentro das igrejas. A voz de Deus, a direção de Deus, a profecia de Deus, porque não tem doutrina. O que tem esses homens com essas palavras de engano dentro das igrejas. Ah, irmão, mas Deus revela, Deus fala e etc. Eu sei que Deus fala. Eu sirvo a um Deus vivo que tem boca para falar. Mas ele com a igreja, o tratar dele com o povo, com este mundo é com a palavra. Você tem que crer em Deus, é pela palavra, é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é ouvir o profeta, não é ouvir o sacerdote, é ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Gente, desperta. Aí o irmão chega para mim e diz, mas Deus ele fala e tem usado os profetas para falar e tem se cumprido. Cumprido o quê? Aí a gente vê, eita, porque Deus mandou uma revelação para o Brasil. Deus deu uma profecia que vai acontecer isso. Deus falou que vai ter um rebuliço. Deus falou, como Deus falou? Quem? Aonde foi que Deus falou isso? Aí o cara se usa para dizer que Deus deu a ele uma mensagem e a palavra não serve mais. Então Deus deixou a palavra em vão para a igreja advertir o mundo. O mundo tem que ser advertido com a pregação do evangelho, meu irmão. O mundo tem que ser advertido com as profecias que já estão escritas aqui na palavra de Deus para levar para o mundo o juízo, a ira, o que está por vir. Não essas profecias particulares desses profetas, não. Aí o irmão chega para mim e diz, não, mas Deus ele fala e se cumpre. Meu amado, meu irmão, você é muito simples. Você tem que ser prudente. Porque alguém disse alguma coisa, assim a mãe de Ná também, Deus falou por ela. Porque essa mulher que existiu aí, não sei se está viva ainda, mãe de Ná chamada aí, que profetizava e acontecia, ela profetizou coisas que aconteceu. E aí? E aí? Foi Deus usando ela, foi? Se cumpriu. Tem muitos feiticeiros aí que falam e se cumpre. É Deus usando, Cuidado, meu irmão. Deixa de ser simples. Vai ser prudente. Vai analisar as escrituras. Porque o diabo também ele está usando dos seus sobrenaturais para enganar você e muitos.
O diabo, ele opera no sobrenatural. O diabo, ele opera, ele fala as coisas que aconteceram, porque ele tem ciência do passado. Ele cria situações para que aconteça, aí ele revela isso que vai acontecer. E Deus permite para que o povo de Deus seja prudente. E quem não é prudente vai cair no engano, porque Deus permite o engano de Satanás para que aqueles que não creem na verdade sejam levados por esse engano. O diabo trabalha com prodígios, com sinais, o diabo trabalha com profecia, com adivinhação. Você lembra lá no texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se incomoda com uma menina que estava falando as coisas através de um espírito de adivinhação? Você lembra desse fato que está lá em Atos dos Apóstolos? O texto diz que essa menina tinha um espírito de adivinhação. Agora eu pergunto a você, se você conhece Bíblia, o que o demônio falou na boca dessa menina, era verdade ou mentira? Pense nisso aí. Leia a Bíblia. Vá analisar. Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, está lá no capítulo 19. Eu não sei especificar agora. Mas o que o espírito enganador, o que o demônio falou na boca dessa menina, que disse, homens de Deus, esses são homens de Deus que anunciam a salvação. O diabo falou a verdade ou a mentira ali? Hein? Falou a verdade, meu irmão. O diabo, ele fala muitas coisas que é verdade, ele só não estabelece e não se firma na verdade. Mas ele vai enganar você falando verdades dentro de um propósito para deturpar o conceito verdadeiro da palavra. Paulo se incomodou com aquilo, Paulo percebeu, isso não vem de Deus. Mas o diabo estava dizendo que eles eram homens de Deus. Eles eram homens de Deus ou não? Mas tinha um propósito subliminar por ali, naquela situação. E Paulo, como homem de Deus que tinha o discernimento, o conhecimento, Paulo, ele repreendeu, porque ele viu que não vinha de Deus aquela fala, não vinha de Deus aquela adivinhação, aquela profecia. Ali era demônios para um propósito que queria enganar, mas Paulo não era menino, Paulo não era simples. Paulo tinha o conhecimento de Deus, das Escrituras, o discernimento, e Paulo repreendeu. Ele poderia dizer, não, verdade, somos homens de Deus, pregamos a salvação, como muitos hoje se elogia e deixa o diabo engoldar o coração, elogiando o homem de Deus, pregador, prega muito, olha. E o simples não vigia, aí cai na sedução de Satanás e deixa de cumprir a vontade de Deus naquilo que tem que cumprir, porque ele agora vai ter que bajular aquele que bajula ele. Ele vai ter que ser conveniente com aquele que é conveniente com ele. Ele vai ter que concordar com aquele que agradou a ele. E ele não vai ter coragem, nem moral, nem firmeza para repreender. Paulo repreendeu, meu irmão. O diabo usa desses enganos, dessas artimanhas. A Bíblia diz que nos últimos tempos o diabo vai usar de sinais e prodígios para enganar o mundo. Você lembra que lá no Egito, quando Deus enviou Moisés, com o poder de Deus através de Moisés para fazer aqueles sinais? Eu pergunto a você, os magos do Egito fizeram ou não? Os magos do Egito fizeram também ou não? Os 3 primeiros sinais, o diabo copiou. O diabo também fez. Moisés lança a vara, torna-se em serpente. Só que o diabo usa os magos do Egito, os feiticeiros, e eles também fazem 2 cobras. Aconteceu também um prodígio ali. E aí? Qual é a fonte que vem essa profecia? Qual é a fonte, qual é o princípio que está vindo este milagre? Qual é a fonte, o princípio e o meio que está vindo esta revelação? Qual o alvo, o objetivo? Qual o propósito que essa revelação está levando à congregação? Vigia, irmão. Presta atenção. Então é isso que eu falo. Eu levo esclarecimento de pontos que estão cegos, que muitos não vê porque não estão com a mente esclarecida pela verdade do Evangelho. Eu apenas mostro aquilo que você não consegue ver. Eu apenas levo a exposição da palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para dar entendimento ao simples. A exposição das 2 palavras dá entendimento aos simples. Eu faço isso. Então cuidado, irmãos, com essas coisas. A igreja do Senhor nunca se juntou para viver este misticismo de poder, de Deus falando, de Deus revelando, de Deus profetizando, de Deus dentro da igreja fazendo isso, fazendo aquilo. Não. A igreja de Cristo se reúne para aprender a palavra, a doutrina, a instrução, ser corrigido, instruído, orientado, repreendido, para ser perfeitamente instruído, para viver uma vida de fé verdadeira em Deus, consciente, com racional, com inteligência, sobriedade e entendimento.
A igreja de Cristo nunca se reuniu. Essas reuniões, esses movimentos, esses cultos de poder, de revelação, de Deus falando, é anátema. Eu digo sem medo, não estou julgando, estou falando a verdade. Se você gosta e pratica e vive dentro disso, não quer conhecer a verdade, claro que você vai se aborrecer, porque você não tem a direção da verdade. Mas se você for uma pessoa que quer viver a palavra de Deus, você vai ser consciente, lúcido, sóbrio, vai ser prudente, vai analisar e vai ver o que eu estou falando é a verdade. Esses movimentos são banais. Esses movimentos banalizam. Todos os homens dizendo que é Deus falando, dizendo que Deus está dizendo, que Deus está revelando, e não se voltam com um compromisso com a palavra. Porque você pode analisar que a maioria desses profetas não tem compromisso com a verdade do evangelho. O que eles querem é chamar sua atenção como homem de Deus, para mostrar que Deus está usando, que Deus está revelando, que Deus está falando através deles, para você ser seguidor dele e estar cativo a ele quando ele disser que Deus está usando. Cuidado, irmão, vigia, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Porém, fica essa orientação para vocês nessa hora. Vigia. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que é de Deus é de Deus. Nem todos que dizem que são de Deus, são de Deus. Nem todos que falam que Deus está falando e usando, é Deus falando e usando. Porque, eu vou dizer mais uma vez, aprendam isso aí. Deus pode falar comigo individualmente. Deus pode usar alguém para me trazer um pensamento que eu tive, que ninguém sabe, me revelar. Deus pode usar alguém para trazer para mim uma orientação particular dentro de minha necessidade interior. Deus pode sim. Agora, com a congregação, a regra, o princípio é a palavra. Deus trata com a congregação, é com a palavra dele, é com a doutrina. Deus levantou pastor, apóstolo, pregador, evangelista. Não foi para estar profetizando, dizendo: eis que eu sou Deus, estou falando, estou revelando. Deus levantou esses homens para ministrar sua palavra para a congregação, o coletivo, o corpo de Cristo. A congregação, quando se junta, é para ser instruída, orientada, ensinada, divertida, corrigida com a palavra e para aprender o que a palavra nos revela, o que está escrito, revelado, determinado na palavra e não na boca desses profetas. Então fique esperto, e aqui é assim, aqui é a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem não crê, que deixe de crer. O importante é que bem-aventurados são os que ouvem e crê e praticam a palavra de Deus, amém? E aqui você ouve a voz da palavra de Deus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar, anunciar, corrigir, ensinar, instruir a verdade do evangelho de Cristo. Nada além dessa verdade. Fica na paz e até a próxima. Aqui é assim, é correção e instrução para edificação.